Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao Brandcast Mulheres que Inspiram. Eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. Quero dizer para você que esse bate-papo aqui, ele vai ser gostoso, vai ser maravilhoso. É um bate-papo diferenciado, é um bate-papo de valor. Esse tipo de bate-papo eu falo que a gente não tem em qualquer lugar, né? Por isso que eu me sinto privilegiada de estar com ela aqui e ela poder derramar isso na vida de vocês. Antes de apresentar ela, eu falo, tem coisas e palavras que me fazem lembrar ela que são sucesso dentro, né, e fora de casa, memórias imparáveis. O fruto desse projeto, né, de estar acontecendo esse Brandcast, ela também plantou uma semente, né, na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal. Eu sei que a gente tem que honrar as pessoas, né, e eu honro a vida dela. E esse é um dos princípios do Brandcast. Eu acho que quando você honra a tua história, você parte desse princípio e assim a gente fica pronta, né, para levar a nossa mensagem para outras mulheres e para outras vidas. Antes de eu apresentar ela, eu quero me apresentar. Eu me chamo Caroline Barcelos, né? Sou estrategista de marcas pessoais, branding pessoal. E esse é o nosso propósito com você, que você sinta-se fortalecida a ouvir essa mensagem. Às vezes a gente escuta um podcast, né, de segundo plano, eu não sei o que você está fazendo agora, mas anota os insights, obedece, porque assim, o que ela tem para transbordar na nossa vida é muito maravilhoso. Então, apresento a Mozara Paris, mãe aí da Sofia, da Radassa, líder e treinadora de pessoas. Gente, ela não é só isso, mas ela vai contar aqui para vocês, tá? E ela é esposa do prefeito, né, que está no segundo mandato aqui em Balneário Camboriú. E eu estou muito feliz de te receber aqui. Se apresenta, conta o que você faz para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo. Bom dia, Carol. Que alegria estar aqui. Que alegria. Sempre que eu tenho alguma oportunidade de poder dividir, não quem eu sou, mas o que Deus tem feito na minha vida é uma bênção. Então, eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. A gente costuma aqui ser bem objetiva, bem direta, porque o nosso tempo é precioso. Isso aí. Então, que você realmente entenda que o que Deus tem para falar com você nesse tempo, que se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Então, aproveita essa oportunidade, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer algumas mensagens muito importantes e alguns, como a Carol falou, alguns insights que pode fazer muita diferença. Que show. Mozara, e me conta o que você faz, né? Um pouquinho da sua história, da sua jornada, porque eu sei que você começou. Eu fui atrás das suas histórias, tá? Na internet. Vi viagem sua em Amsterdã, Israel, todos os seus vlogs do YouTube eu vi. Vi a sua história também, que você começou a trabalhar cedo, você teve uma jornada aí, né, com algumas multinacionais. Conta um pouquinho para nós. Essa. Comecei muito cedo, trabalhei muito tempo no McDonald's, foram 10 anos lá, mais um ano na Inglaterra, larguei tudo aqui no Brasil para ir para lá, e lá foi onde eu vivi eu tinha recém me convertido, 15 anos atrás, e lá foi onde eu vivi as experiências mais fortes no início da minha conversão com o Senhor. Então, trabalhei depois na Pizza Hut, trabalhei no Habib's, até que eu decidi abrir minha empresa. Uau. Aí abri minha empresa, eu e minha sócia, com 2 funcionários, e vendemos a empresa tem 2 anos aí, a gente já tinha 130 funcionários, a empresa super bem, foram 8 anos com ela. Então foi uma história muito interessante, de muitas dificuldades, mas de muitas alegrias, de muitos desafios, onde hoje eu acredito que tem uma bagagem aí para poder Tem, né? dividir tanto na parte empresarial, quanto na parte de profissional, e como na parte hoje como mãe, como esposa. Então Incrível. tem bastante história aí para Tem, né? contar, com certeza. E Mas deixa aí você me perguntou, né, quem eu sou hoje, né? isso. Porque isso é o que é o mais importante, é você saber quem você é. Por muito tempo eu não sabia, eu achava, né? E hoje eu tenho convicção de quem eu sou, e eu sou serva do Senhor Jesus. E todo passo que eu dou, tudo que eu faço, é primeiro perguntando para Deus. Então hoje eu entendo que se o que eu for fazer cumpre o propósito dele na minha vida e na vida das pessoas, então, Mozara, você é primeira dama. Eu estou como primeira dama hoje. Você imaginava isso de jeito nenhum.
passava pela minha cabeça isso não, mas eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu tinha desejos, meu coração ardia por algo. E a palavra do Senhor diz que se a gente tem planos, os planos dele são maiores que os nossos. Uau. Então, se você não tem plano, 0 mais 0 é 0. Então, primeira coisa, para Deus te honrar, para Deus fazer algo na sua vida, você tem que querer alguma coisa. Meu coração tem que arder por algo. Uau. Meu coração ardia por algo, ardia por uma família, ardia por ter alguém, por fazer a diferença na vida das pessoas. Meu coração ardia por isso. Mas jamais imaginei que eu estaria nessa posição. Então, sim, eu estou como primeira dama, mas eu sou serva do Senhor Jesus. Eu estou aqui para servir Ele, para fazer a vontade dEle, para servir as pessoas. Então, quando você entende verdadeiramente quem você é, para que você está servindo, qual é a tua missão, fica tudo mais fácil. Qual que é teu propósito, Mozara? Meu propósito é servir Jesus, galera. Simples assim, é fazer o que Ele me ordenar para fazer. Seguir a direção que Ele tem para minha vida. Ah, Mozara, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Descubra primeiro quem você é. Isso é muito importante. Se você souber quem você é, se você souber qual é a tua identidade, o que você está formado, se você se conhecer, saber quais são as tuas habilidades, o que você é bom para fazer, e você viver aquilo, teu propósito vem em consequência. Ele fica claro na tua frente. Por mais que tenha medo, dificuldade, por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo, mas você vai saber, eu estou no lugar certo. Uau. Eu estou fazendo a coisa certa. É para isso que eu nasci. Não tem coisa mais gratificante do que isso, né? Então é isso que eu sou. Eu tô aqui para servir Jesus. Eu entreguei minha vida dele há 15 anos, minha vida para ele há 15 anos, e desde então ele tem me ensinado, ele tem me capacitado, ele tem me honrado. Ah, Mozara, é fácil, né? Não, galera. Mas também era difícil lá quando eu não conhecia Jesus. Ah, é difícil servir Jesus, é difícil ser cristão, é difícil. Galera, lógico que é. A Bíblia falou que ia ser difícil. Mas quando eu não conhecia Jesus, eu sofria em tudo que era relacionamento, vivia com dificuldades, vivia tendo dificuldade para realizar tudo que eu tinha para realizar, era tudo com a força do meu braço, era tudo muito mais complicado. Então, pô, eu também era difícil lá. Então, escolha, tudo é difícil, gente. Casamento é difícil? É. Separar é difícil? É. Escolhe o teu difícil. Escolhe tão difícil, exatamente isso. Né? Então, é mais ou menos isso. E sabe que eu lembro que uns anos atrás, eu te mandei um direct. Olha aqui a memória que me deu insight agora eu tô falando isso. Gente, eu mandei um direct pra ela falando assim, Mozara, eu tava vivendo já o processo de autoconhecimento, descoberta. Quando eu sei que eu não tô fazendo com a força do meu braço, eu tô fazendo o que Deus me pediu pra fazer. Tua resposta foi um divisor na minha vida. Eu acho que foi o direct mais rico que eu recebi naquilo. Porque às vezes eu falava assim, Senhor, será que eu tô indo com a força do meu braço? Será que eu tô me passando, né? Às vezes a gente fica assim, porque eu tenho temor, né? Tu tava falando sobre o princípio do servir, o princípio da honra. Tem uma pessoa que fala assim, que eu admiro muito, né? Quem cumpre o princípio vive promessas. Então, fala um pouquinho sobre isso. Esse insight do viver a vida, às vezes, na força do teu braço. Mas o que eu te respondi naquele dia que agora fiquei curiosa? Ah, eu posso achar. Não, mas mais ou menos. Tu lembra o que eu falei? Tu falou assim, Carol, o que o teu coração tem falado pra você? Isso tem te dado paz? Se tem te dado dúvida, Entendi. então algo não tá. Porque eu sempre tive medo do julgamento das pessoas. Então, ao mesmo tempo, eu queria viver, né, o meu propósito, fazer tudo aquilo acontecer, mas ao mesmo tempo, assim, mas será que eu tô indo com a força do meu braço? Mas eu também tinha medo do julgamento das pessoas, né? Entendi. Na verdade, você sabia que você estava certa. No fundo, talvez só queria aprovação. Isso aí. E é mais ou menos isso as pessoas, né? Ah, então geralmente, quando eu pergunto alguma coisa para alguém, não é porque eu não sei a resposta. Só quero ser aprovada, né? Quero a aprovação disso. Então, será que eu estou fazendo o que é da vontade do Senhor? Se tem paz no teu coração, primeiro, Mozara, como é que eu tomo uma decisão, sabendo que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não tomo decisão nenhuma na minha vida, nada, nem para vir aqui, se eu não orar antes, se eu não jejuar antes. A vida do cristão, se ele quer ter sucesso de verdade nas suas decisões, é um constante orar e jejuar.
É uma constante vida de propósito. Porque não tem outra forma de você alimentar o teu espírito, senão se não for através disso. Então, para você se comunicar com o Senhor, é orar todo dia. Para você alcançar o extraordinário, você tem que jejuar. Hoje eu aprendi com o Luciano Subirá que a gente pode falar de jejum. Se a gente não falar de jejum, como é que as pessoas vão jejuar? Como é que as pessoas... Porque essa geração parece que não está entendendo o que é jejum. Mozara, o que é jejum? É ficar sem comer? Ué. Jejum é não comer, é se abster de qualquer tipo de alimento. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu jejuo. Essa semana eu vou jejuar terça e quarta, porque tem mais coisas acontecendo, que tem uma necessidade de intensificar mais a situação dessa semana. Então, Mozara, você jejua toda semana? Toda semana. Não. Mozara, você jejua mais do que uma semana? Há uns 2 meses atrás, eu jejuei 21 dias. Só tomei líquidos, né? Só tomei líquidos. Foi um propósito, na verdade, não foi um jejum. Foi um propósito que eu fiz de 21 dias só tomando líquido. Para quê? Para me fortalecer, para buscar algo. Eu tinha uma situação muito difícil. Eu falei, Deus, eu não consigo resolver. Eu não sei para que lado eu vou. E aí, em vez de você tomar a decisão com o seu conhecimento, com a sua capacidade, busca em Deus. Como que eu busco em Deus? Orando, jejuando, fazendo propósito. Tem outro caminho. Então, às vezes as pessoas, eu quero me separar. Tá bom, você quer se separar, ok. E o que Deus quer? Eu não quero ter filho. Tá bom, você não quer ter filho, mas e o que Deus quer? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que elas querem, e elas não estão preocupadas com o que Deus quer, mas elas querem a bênção de Deus. Mas eu não estou preocupada em saber o que Deus quer. Não, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu sou cristão. Tá bom, mas o quanto você tem buscado isso verdadeiramente, com atos, com ações, com palavras, verdadeiramente. Então, Mozara, como é que eu faço para tomar uma decisão? Vai orar e jejuar. Não tem segredo não, O princípio, né? Não tem segredo. Mozara, eu tô com uma situação muito difícil, muito complicada, muita gente vem e me procura. Qual propósito você já fez por isso? Nenhum. Você começa por aí, depois você volta a conversar comigo. Faz 7 dias, jejua 7 dias, ora de madrugada 7 dias, por isso, por essa situação. Duvido que Deus não responda. Não tem como você nem agir pela força do seu braço, a criatividade com o Senhor é tanta. Então é simples, só que muitas vezes as pessoas não estão querendo pagar esse preço. Estão buscando outras ferramentas, outras formas, conhecimento na internet, tudo isso que a gente fala é extraordinário, é maravilhoso. Eu acredito que os cristãos eles têm que cada vez mais usar isso, as pessoas de bem têm que usar, a pessoa que tem conteúdo tem que falar mesmo. Isso é maravilhoso, mas só tem um lugar que você busca a presença do Senhor, que é no teu escondido, é no teu quarto, no teu jejum. Não tem outro lugar que você vai encontrar isso. Aí as pessoas ficam buscando em tantos lugares, tantas coisas, e não buscam dentro delas mesmas a presença do Senhor que já está ali. O seu templo do Espírito Santo, ele já está ali, onde ele habita em você. Hoje a gente tem acesso direto com o Pai. E as pessoas buscam em relacionamentos frustrados, buscam na internet, buscam em trabalho, em trabalhar excessivamente, e não buscam a presença do Senhor. Que é ali onde está verdadeiramente o resultado, o segredo, a direção de tudo, né? Uau! E você falou no começo do nosso bate-papo, e eu me conectei aqui e já peguei também um insight. Quando você tem clareza, né, de quem você é, dos teus dons, dos teus talentos, você estava falando sobre as habilidades, né? Quando você tem clareza, você consegue agir e parece que Deus, ele traz esse respaldo, né? Filha, agora que você descobriu isso tudo de você, vamos lá, eu quero isso. E aí, como que foi esse processo com você, de você descobrir seus dons, seus talentos? E porque você sempre, como falei, você é treinadora de pessoas, né? Líder, aí tantas pessoas que você ministra as vidas, sei que na embaixada também. Como que é você passou e como que é ver as pessoas passarem para você? Ver as pessoas passar é mais fácil. Pelo meu perfil, né? Eu sou dominante e influente. Então, pelo meu perfil, ver os outros passando as coisas é bem tranquilo. Eu não tenho muita dificuldade com isso, porque o meu perfil ele vê o resultado.
Então, se você está passando um processo difícil, eu já estou te enxergando lá na frente. Então, por isso que eu curto demais esse negócio de atender o pessoal e ver a transformação na vida delas. O que eu mais amo fazer é isso, é atender as pessoas. Hoje eu não atendo mais pessoas no meu escritório lá que não sejam um propósito de Deus. Eu só estou atendendo as pastoras. Deus me deu essa direção ano passado. Então, já vou te contar um pouco sobre isso, mas respondendo a tua pergunta, é mais fácil ver os outros. Agora, o meu processo foi um processo que eu não tinha conhecimento sobre a questão de perfil comportamental, porque tem pessoas que gostam de tomar decisões e tomam decisões rápido. Por que tem pessoas que não gostam de tomar decisões e precisam de mais tempo para tomar decisão? Por que tem gente que quando vai viajar planeja absolutamente tudo que vai fazer, qual restaurante que vai, qual rua que vai fazer, qual hora acorda, qual hora dorme. Tem gente que planeja, já vai com todo um script para a viagem. E tem gente que quer acordar de manhã e ver o que vai fazer. Então, são pessoas completamente diferentes. Sim. Mas elas podem conviver juntas? Pode. Lógico que pode. Se souber respeitar qual é o perfil um do outro. E eu e o meu marido, nós dois somos dominantes e influentes. Isso não tem como dar certo. Não tem, gente. Não tem como duas pessoas dominantes no mesmo teto dar certo. Não tem. A não ser que tenha muito Espírito Santo e tenha conhecimento sobre o perfil do outro e muito respeito. E a mesma visão. Eu e meu marido, nós quase separamos no início. Era um querendo mandar no outro. Lógico. Aí o pessoal me falava sobre submissão, sobre isso, sobre aquilo, mas não fazia sentido para mim. Hoje eu entendo o que é submissão. Sim. Que é uma bênção. Que a galera acha que submissão, a mulher tá embaixo, né? É subjugar. Não é, galera? Vira esse negócio aqui, ó. A mulher tá aqui, ó. Tá do ladinho dele. Só que ele vai na frente para quê? Por que ele vai na frente? Para proteger a mulher. Para dar segurança para ela. A Bíblia diz que ele tem que morrer por ela. Uau. A mulher tem que ser submissa, mas o cara tem que morrer. Então, olha só. Olha como a tarefa dele é mais difícil que a minha. A minha é só ser submissa, mas a submissão não é algo ruim, é ser protegida. Uma empresa que tem 2 donos, como é que vai dar certo? Alguém tem que ser o líder, alguém tem que guiar, alguém tem que direcionar. Mas e nesse processo, foi que eu e o Fabrício, a gente fez o treinamento, entendeu sobre o perfil comportamental, obviamente deixou muito o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Sim. E quando a gente viu isso, foi ele que foi buscar primeiro. Ele que me levou a fazer o treinamento maravilhoso do Método CIS, lá do Paulo Vieira, Camila Vieira. Super indico, vivo ouvindo eles, sou fãzaça deles, amo eles. Também sou. Então, a partir dali, ele fez esse treinamento. Aí, um ano depois, ele me chamou e eu fui fazer também. Porque quem começa uma evolução, quer que o seu parceiro também vá. Não quer ficar sozinho naquilo, né? E aí, eu fui. E aí, a partir dali, eu me apaixonei, comecei a fazer todos os treinamentos que tem na Febracis. Me formei em todos que você possa imaginar. E o meu casamento começou a ter um outro rumo, uma outra direção, porque nós dois tivemos um entendimento sobre como nós somos. E aí a gente aprendeu a lidar um com o outro. Então ele tem que mandar, ele tem que mandar, eu tenho que mandar, eu também tenho que mandar. Então a gente separa, não, você manda aqui, eu mando aqui. A gente faz acordos. Isso é vida. E é constante. Você quer que um casamento dê certo? De verdade? Na minha opinião, são 2 coisas. Primeira dela, você tem que entender e fazer acordo. Você tem que saber isso. Você tem que sentar, conversar e fazer acordo. E ter muito diálogo. Se eu pudesse dar só um conselho para as pessoas sobre casamento, seria esse. Conversa. Conversa igual gente grande, gente adulta. Conversa sem querer já estar respondendo. É fácil 2 dominantes conversarem? Não é, gente. Lógico que não é. Até numa conversa, um quer dominar o outro. Mas é o perfil, é assim. Mas aí a gente vai, opa, cada um, peraí, ouve, respira, vai de novo. E assim a gente vai indo fazendo acordos. Isso é constante. Não é, lá no início a gente se entendeu, conseguimos nos entender, e aí acabou. Não, você tem que continuar. Semana passada, umas 2 semanas, a gente estava sentado ali no PZ fazendo acordo de novo. Peraí, a gente acordou umas coisas aqui, isso aqui talvez não deu muito certo, a gente precisa reacordar umas aqui. E assim o casamento ele vai indo, assim ele vai evoluindo. Então, o meu processo passou por tantas fases que não dá nem para contar aqui tudo. Ou a gente precisa de mais, né? Falar só de cada bloco, cada situação. Sim. Mas foi um me conhecer
e um respeitar o outro, e foi mais por causa do meu relacionamento, do meu casamento. E eu me apaixonei por isso, e eu amo fazer isso, continuo fazendo. Hoje eu não faço mais como eu fazia tanto antes, Uhum. por causa de algumas escolhas que eu fiz no ano passado, mas eu continuo fazendo para algumas pessoas, sim, que são muito especiais. Oh, que incrível. E dentro daquilo que a gente estava conversando ali, que você tem bastante vivência, né, com empreender 730 quando você vendeu, né, a empresa, você passou por esse tempo de também dentro, né, de uma multinacional, e também tu teve, querendo ou não, é vivência, querendo ou não, pública, né? Eu vejo Sim, você claro. foi mais votada, eu tava vendo a história de Balneário Camboriú, Sim, foi. Quando eu fui candidata, foi. e como que Foi um propósito de Deus também, eu ser candidata. Foram 3 meses de campanha. Foi algo tudo muito rápido, eu não entendia nada de eleição. Mas pessoas começaram a doar para eu poder fazer a minha campanha. Uau. Quase não gastei dinheiro nela. Até mesmo porque eu não tinha na época para Sim, gastar mesmo. E muitas pessoas vieram me apoiar, me ajudar. E realmente fui super bem votada na época. Fui a mulher mais votada, não me elegi. Outras pessoas com menos votos que eu se elegeram. Mas tinha um propósito. sim. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo muito de eleição. Parece que quando a gente coloca a fita pra trás, a gente olha e fala, ah, é por causa Faz disso, sentido. disso, faz sentido, né? Exatamente, faz todo sentido. E tem algo assim nessas 3 vivências que você passou, que você, algo que te marcou muito? Teve. Quando eu trabalhei no McDonald's, Aham. acho que ali começou uma grande mudança, porque eu comecei muito nova, trabalhando com 16 anos, eu fui promovida muito cedo também, eu gerenciava 120 pessoas com 21 anos. E a Meu loja Deus. chegou a vender, assim, em janeiro, R$ 1 milhão no mês. Então era uma responsabilidade muito Sim. grande, eu era muito nova, muito jovem. E eu fazia, acontecia, dominante, né? E eu lembro que teve uma situação que eu fui para um treinamento em São Paulo Uhum. e o meu chefe, ele sempre me falava para mim: Mozara, você é um pouco resistente à mudança, Mozara, você tem que ser mais flexível em algumas coisas. Tá? Eu falei: não, que nada, eu não tô dando resultado, não tá tudo bom. E eu ia para cima, fazia, acontecia. E eu fui num treinamento em São Paulo, onde teve e separaram em equipes. E nessas equipes tinha um objetivo a ser cumprido. Aham. Ah, comigo, né? Objetivo para cumprir, vamos lá, já sou a líder da equipe, vamos embora. Sei que no terceiro dia, eram 5 dias de treinamento, e a gente no quinto ia entregar algo para poder ganhar aquele desafio. Sim. No terceiro dia, me trocaram de equipe, me colocaram numa outra equipe. Eu já tinha passado 3 dias fazendo tudo por aquela outra equipe. Aham. Gente, quando eles me trocaram de equipe, eu surtei. Falei, não, que palhaçada é essa? Que negócio é esse? E tudo fazia parte de um treinamento. Sim. Uhum. E aí depois, né, a equipe que eu tinha liderado, no final venceu. Você imagina como eu fiquei. Ou seja, eu passei mais tempo me preocupando com a mudança que fizeram, que eu não tinha gostado, Uhum. do que com o resultado que eu falei, não, eu deveria ter pensado que não, me mudaram aqui de equipe, então vamos lá, vamos embora, vamos começar Sim. de novo. Ali eu tive um grande aprendizado, que realmente a gente não pode ser resistente às mudanças, que a única certeza que você tem é que as coisas vão dar. E você tem que estar preparado para elas. Então, no aprendizado que eu tive de tantos anos no McDonald's, trabalhando ali, foi um dos mais fortes para mim. Foi entender que as coisas elas vão mudar, que você não sabe de tudo, que você e ainda hoje as coisas vão continuar mudando numa velocidade ainda maior do que naquela época. Então a gente tem que estar preparado, galera, vai se atualizar, vai mudar alguma coisa, você não pode ficar para trás, você vai ter que se adaptar às mudanças que elas vão vir. Então aquilo ali eu levei pro resto da minha vida. Uau. Foi um dos, né? Mundo, né? E essa parte da vivência no público, na gestão pública? Como eu te falei, a gente está ali para servir. Então, você quer liderar? Aprende a servir. Então, Foi. ter a oportunidade de servir as pessoas é muito, muito bom. Nos primeiros anos eu me envolvia muito mais, toquei vários projetos ali na área da educação, na área da saúde. Uhum. Sou super apaixonada e eu gostaria que mais pessoas se envolvessem com a política, com o poder público, porque se não for assim, mais pessoas com não com propósitos individuais, não pensando só na sua
nos seus resultados individuais, mas pessoas que pensem no coletivo, pessoas do bem, pessoas que têm um pensamento bacana, pudessem se envolver mais com a política, porque senão a gente só vai ser liderado por quem está lá. E a partir do momento que você fala, não, eu não quero saber de política, não, eu não gosto de política, não, eu não quero estar, não quero nem saber, não quero nem ouvir falar, você só vai ser liderado por quem está lá. Então a gente precisa se envolver. Ah, Mozara, mas eu não quero ser candidato. Mas você pode se envolver de alguma maneira. Sempre tem alguma coisa, Você né? pode fazer algo, você pode se informar mais, você pode fazer algo para contribuir para a política da sua cidade, para onde você está. Então, para mim é muito gratificante. Eu amo, eu gosto. Mesmo antes E o Fabrício de tem isso na namorar com o veia, né? Fabrício, o Fabrício é o propósito dele é esse. É na veia. O chamado dele é esse. O chamado dele é esse, é ser uma pessoa, um facilitador nos tempos dos fins, no tempo de dificuldade. Ele veio para isso, Deus formou ele para isso. É natural para ele. A marca que ele deixou aqui em Balneário Camboriú, E é tudo orando, jejuando, subindo monte. Nós temos equipe de intercessão. mal. Toda terça-feira estamos lá, liderada pela nossa pastora Zuleide. Então, desde o início, desde 2016, no primeiro dia do mandato, tem equipe de intercessão pela cidade. Ele sobe o monte direto, ele está sempre em propósito. Nessas chuvas, Deus falou com ele, usou uma pessoa para falar com ele, que era para ele ungir a cidade de um helicóptero. Ele foi, ele ungiu todos os rios. Você sabe que aqui não choveu? Não, Você sabe que aqui não alagou? não. E contrariou todas as previsões. Foi por acaso, né? Então, é realmente algo, é um grande privilégio a gente poder estar nessa posição e cumprir a vontade de Deus na terra e estabelecer. Eu creio que Deus quer cada vez mais que pessoas que conhecem a Ele, que servem a Ele, estejam nessas posições de liderança. Eu creio nisso, que Deus quer isso. E a gente precisa de se dispor a isso, né? Sim, e a gente vê, eu vejo muito, acompanho, né? Eu vejo muito povo, esse carisma, né? A casa da família. Nossa, assim, a casa da família foi um marco. Tem um centro de desenvolvimento emocional na cidade, algo Foi um marco. público que você chega lá, só basta ser morador e você é atendido e você ter o programa de O Abraço à Vida, que fomos nós quem criamos, eu acompanhei desde o início o Abraço à Vida, que é um telefone onde você liga 24 horas por dia, o WhatsApp 24 horas por dia, e o abraço, se precisar, vai lá na sua casa, não importa a hora, tem plantão. Então a gente construiu isso para servir as pessoas da maneira que elas necessitam ser servidas, não esperar 30 dias por uma consulta, 60 dias por uma consulta, até lá a pessoa já tirou a vida dela. Sim. E teve aquela história que ele conta, né? Que ele estava no dia mal. Compartilha essa história que eu acho muito impactante. Foi um dia bem mal. Ele nem, eu acho que quando ele conta a história, ele não comenta qual era o dia mal. Não, não Mas ele comenta. perdeu o irmão dele. Nossa. Ele perdeu o irmão dele, foi um ataque fulminante. E alguns dias depois teve essa história, né, de uma pessoa que estava querendo tirar a vida e o abraço ligou para ele, prefeito, a gente já não sabe mais o que fazer. E ele ligou para a pessoa e falou assim: olha, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada, eu não tenho o que fazer, mas o Deus que eu sirvo tem. Então eu tô te ligando porque eu também preciso de ajuda. Eu te ligar também me ajuda. E aquela pessoa depois acabou indo servir na casa da família, né? Não tirou a própria vida e ainda foi falar sobre isso para as outras pessoas. Tudo isso é Deus, né? É Deus. E é muito lindo, né? E deixa eu te falar. Você pode compartilhar, assim, uma vivência que você teve nesse. Agora que você falou pra mim, compartilhou que você tá passando muito com as líderes, né? O perfil comportamental. E depois que elas passam, né? Tem esse conhecimento do perfil e das habilidades, né? Fala, querendo ou não, você recebe a clareza, fica impactado com a clareza, porque quando fiz com você, né, no Método Imparáveis, eu tava te contando antes da gente entrar aqui como que foi forte pra mim, né? Eu jamais achei que eu era influente, jamais que era da comunicação. Então, quando eu percebi que eu era influente, eu falei assim, então agora eu tô pronta, vou fazer um curso de oratória. E aí eu falo, 1 ano e meio aconteceu muita coisa, né? Para escrever até um livro de desbloqueio, superação, de você ir atrás e querer fazer acontecer, né? Foi muitos ganhos, graças a Deus.
E qual que é, assim, quando você vê que uma pessoa passa pelo perfil contigo, os frutos depois? Tem alguma Eu vou contar a história? história da Jéssica. Conta. Conta. A Jéssica, ela chegou no meu escritório e falou assim: Mozara, eu quero me separar. Eu falei, tá bom. Casada com 3 filhos pequenos. Eu falei, ok, Jéssica, tá bom. Você quer se separar? Tá decidido? Tô decidida, não aguento mais, não quero mais, não consigo mais, tal. Ele isso, ele aquilo, e deu todos os defeitos imagináveis e inimagináveis do esposo dela. Eu falei, tá Sim. bom. Eu falei, beleza, então você já decidiu, eu não vou tocar nisso. Uhum. Mas antes de você separar, fazer todo esse processo, que é um processo longo, demorado, papelada, isso, aquilo, vamos só cuidar um pouco de você? Só um pouco, vamos olhar pra você só um pouquinho? Uhum. Ela, tá bom. Eu falei, o que você quer mudar na sua vida? Não estou falando dos seus filhos, do seu trabalho, da sua família, pai, mãe, nada. Estou falando de você. O que você quer? O que você quer mudar em você? O que você quer melhorar em você? Aí ela parou, pensou, ela é estável, né? Ela é estável, a pessoa estável, ela para e ela pensa e a gente tem que ter paciência, né? A Sim. gente tem que ter paciência com o estável. E tem que ter paciência com o dominante também quando ele quer te atropelar, né? Calma, ele não tá vendo que tá te atropelando. Sim. Mas enfim, eu esperei. E aí ela falou, tá, Mozara. Mas também quando o estável fala é porque ele tem certeza que ele tá falando, né? Ótimo. Aí ela falou, eu quero perder peso. Eu falei, ok, ótimo. E aí a gente começou a trabalhar aquilo nela. Né? Eu falei, o que você pode fazer? Como você pode fazer? E quando você vai começar? São essas perguntinhas. Mozara, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu quero fazer isso. Faz algumas perguntas para você. O que, como e quando? Escreve no papel. Se compromete com aquilo, mostra para mais alguém. Se compromete com mais alguém, porque daí aquela pessoa vai ficar te cobrando. Olha, eu me comprometi a isso, me ajuda a me cobrar nisso aqui. E ela é determinada, e ela começou a fazer. Ela é professora do município, Uhum. não é aquela pessoa que tem rios de dinheiro, o marido estava também não trabalhando muito, estava um pouco sem dinheiro, mas ela tentou colocar algumas objeções, algumas desculpas, né? Falei, tá, mas o que você pode fazer sem dinheiro? Ah, eu posso andar de bicicleta, ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E ela baixou um aplicativo e começou a se alimentar melhor. Resumo da história, resumindo toda a história para vocês. Ela chegou um dia, em março do ano passado, ou desse ano, março do ano passado. Março do ano passado foi ela, Mozara, eu tô aqui na escola, eu recebi flores. Eu Uau. recebeu flores? Foi que bom. Era Dia das Mulheres. Foi que bom, né? Que bom receber flores. Ela, então, Mozara, eu só não sei de quem é. Eu falei, você não sabe, minha filha? Não tem um cartão, não tem nada? Não, não tem nada. Eu falei, quem poderia ter te mandado? Ah, a Marilu, que trabalha aqui comigo. Foi ela? Não, não foi. Já perguntei. Eu falei, meu Deus, minha filha, quem mais poderia? Ai, Mozara, eu não sei. Eu falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá em casa? Ah, então, Mozara, eu não falei mais contigo, né? Mas o meu marido, assim, ele tá me tratando super bem, tá me ajudando bastante, tá tendo no mercado, tá isso, tá aquilo, a gente tá conversando mais. Eu falei, tá, se entenderam então? Estão indo bem? Ela, sim. Eu falei, então foi ele, guria. Foi ele que te mandou. Só manda uma mensagem agradecendo. Ela, ai, Mozara, e se não foi ele? Eu falei, foi ele, criatura. Eu, né? Manda uma mensagem, você fala, obrigada pelas flores. Ela, vou mandar. Eu falei, tá bom. Mandou. E aí ela printou depois pra mim, ele só tinha mandado no coraçãozinho, realmente tinha sido ele, né? Graças a Deus. E ela perdeu mais de 40 quilos. Se você for, depois, se você conseguir aqui na edição colocar a foto da Jéssica do antes e depois, é incrível, é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. E tem o quê? Um mês e meio que nasceu o quarto filho dela. Uau. Então ela tá com 4 crianças, um casamento restaurado, Família. uma família restaurada, de uma pessoa que chegou no meu escritório, quer dizer, querendo se separar. Mozara, o que você está querendo dizer com tudo isso? Toda mudança começa por você, não começa pelo outro. E um dia ela me mandou uma mensagem, Mozara, meu marido vai no domingo no culto comigo. Eu falei, que bênção, Jéssica, glória a Deus. Ela é, Mozara, eu esperei 15 anos por isso. Eu falei, pois é, Santa, esse foi o problema. Você esperou 15 anos. Você esperou 15 anos. Quando que ele começou a mudar? Ela é, quando eu mudei. Eu falei, pois é. Então o resumo é esse. Toda mudança na sua vida, toda mudança de outra pessoa que está na sua vida vai começar por onde? Por você. Ah, Mozara, eu quero que meus filhos vão na igreja, eu quero que meus filhos sirvam a Deus. Eles precisam ver Deus em você. Uau. Primeiro de tudo. Eles precisam ver você.
fazendo. Eles precisam ver você dando exemplo. Não tem como um filho não servir a Deus quando ele vê um pai e uma mãe felizes em casa, tratando eles bem, servindo a Deus. Uau. Não tem como. Você não precisa obrigar a criança a ir na igreja, você não precisa obrigar a criança a orar. Isso é natural. Eu sei porque eu vivo isso dentro da minha casa. A minha mais velha tem experiências com Deus incríveis. Meu Deus do céu. Incríveis. Incríveis. Você pergunta para Sofia. Pode perguntar. Sofia, quem você é? Eu sou profeta. Ela responde assim. Sofia, quem você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ai, gente, isso não tem preço. Então, o que é isso? Isso é o exemplo, isso é eu parar de trabalhar para cuidar delas. É eu parar de fazer coisas que eu fazia para poder me dedicar verdadeiramente a elas, porque não tem trabalho mais importante do que você treinar os seus filhos. Eu não falo criar, eu falo treinar os seus filhos para o que eles têm para viver na face dessa terra de acordo com o que Deus planejou para eles. Você é um instrumento para cumprir a vontade de Deus na vida deles. A Bíblia fala que os nossos filhos eles serão como flechas, Uau. que irão muito mais longes. Então, quanto mais flechas eu tiver na minha aljava, melhor. Eu tenho que ter tempo para isso. Então, foi essa decisão que eu tomei ano passado. De parar com os treinamentos, de parar com alguns atendimentos. Não parei totalmente de trabalhar. Eu trabalho de casa, faço muitas coisas ainda. A gente tem outras empresas. Mas a minha dedicação maior é para elas e para minha casa. Isso foi uma decisão muito importante que eu tomei. Uau. Eu queria encorajar outras mulheres que têm talvez esse julgamento da sociedade, né? Que, você podia estar fazendo tantas outras coisas, você está em casa. E não existe lugar mais importante para você ter sucesso do que dentro da tua casa. E para você ter sucesso dentro de casa, você tem que dedicar tempo. É igual na sua empresa. Tudo que você coloca foco cresce. E se o teu foco não estiver dentro da tua casa, principalmente quando os filhos estiverem numa fase de aprendizagem, que é a primeira e a segunda infância, é um preço muito caro lá na frente, porque todas as crenças estão sendo formadas ali. E se você não estiver presente, alguém vai estar. Se você não estiver passando tempo com os seus filhos, alguém vai passar. Não. Ou é o computador, ou é a televisão, ou são os amigos que não deveriam. E o tempo vai passar. E eu tenho visto muitas mulheres culpadas por isso. Se sentindo, tomando a decisão de estar em casa, mas se sentindo culpada por estar em casa, por não os seus filhos. Eu acho que... esses dias eu liguei para o meu marido, eu falei, amor, eu quero te agradecer por me dar a oportunidade de eu poder cuidar das minhas filhas e desfrutar de tempo com elas. Porque é ele quem me dá essa oportunidade. É ele quem me apoia a isso. É ele quem faz com que tudo aconteça para que eu tenha essa oportunidade. Então, a gente não tem que ver isso como um demérito, mas pelo contrário. Por que está com tanto problema na sociedade? Porque as famílias se esvaíram. E por que as famílias se esvaíram? Porque muitas mães não puderam mais ficar em casa. Não puderam mais cuidar dos seus filhos. Porque muitos filhos não tiveram mais a presença, a paz dentro de casa. Então, eu tomei essa decisão e hoje eu entendo que foi a mais acertada possível. Foram esses 10 meses que eu te falei, né? Que Deus me trouxe para um momento onde eu parei, refleti, reavaliei. Deus tem me ensinado muito. Eu tenho visto a evolução delas no período que eu estou mais com elas. Mas a gente não precisa parar de fazer as coisas. Não é porque você está criando os filhos, você está ali educando os filhos, você está treinando seus filhos, que você para de fazer ou cumprir o propósito de Deus na Terra. Isso aí. Então você só tem que estar atento e entendendo o que Deus quer, se permitindo ser ensinável, né? Sim. A Radassa, ela tem meu coração. A Sofia é linda. A Radassa, gente. Quando eu vejo os conteúdos dela, eu piro. Eu falo, gente, que incrível. Essa vai longe. Você olha assim, gente, a Radassa vai longe, tá? As duas vão. Vão, todas. Mas é o perfil. Você também você não é uma Radassa, você é mais Sofia. Eu sou mais Sofia. E você vai muito longe também. Então é esse que é o grande bacana, né? A Radassa, você chega em casa, ela tá pintada dos pés à cabeça com tinta guache, uma diferente de cada cor. Hoje foi um dia.
Hoje foi um dia, Radassa, você precisa ir de tênis para a escola? Não, eu vou de sapatilha. Gente, Porque ela tá indo de sapatilha todos os dias, aí eu tenho que sentar, conversar e explicar, ou então a última palavra vai ser minha. Uhum. Por isso que realmente eu tive que parar de trabalhar para poder treiná-las, para poder direcioná-las, porque não é outra pessoa, tem que ser eu. Não pode ser outra pessoa. Isso é algo que você não pode terceirizar e não adianta. É a mulher quem vai trazer essa estrutura para dentro de casa, é a mulher que vai trazer a Isso é paz para verdade. dentro de casa. Uhum. Aí talvez muitas mulheres estejam pensando assim: ah, Mozara, mas você não conhece meu marido. Você não sabe o que você está falando. Não, querido, eu não conheço seu marido, mas quem que escolheu o marido? Quem que decidiu ter essa pessoa ao seu lado? Então, se hoje está em uma determinada situação, e sempre eu vou enfatizar, eu sei porque eu vivo isso, é a mulher, parte dela, é responsabilidade dela trazer a paz para dentro de casa. O seu marido tem que querer estar em casa. Ele não pode desejar estar em nenhum outro lugar mais do que estar na sua casa. E isso não cabe a outra pessoa, cabe à mulher. Uau. E eu não estou falando de abusos de homens que são disfuncionais, de homens que têm problemas, de homens que não são homens. Eu estou falando daquele homem que entende que tem que cuidar da mulher como Jesus amou a sua igreja. Então a mulher tem que fazer a parte dela. É o equilíbrio, né? Exatamente. Mas das duas ali, realmente são personalidades completamente diferentes. A Sofia, extremamente sábia, uma pessoa delicada, plena, vai muito longe, Deus vai usar ela tem habilidades extraordinárias na música, ela é observadora. A Radassa é outro, né? Já é um perfil mais de cajado mesmo, mas que precisa ser polida. As duas precisam, né? Eu admiro a personalidade da Radassa, que desde pequena ela traz isso, o que ela quer. Porque tem crianças hoje que pode ter o mesmo perfil que ela, mas que acabam ficando reprimidas, né? Sim, Então, não fica, não. Então, e ela não tem, Mas ela bolo quando corta o aniversário da cidade, ela vai no bolo, eu acho lindo. Você acha lindo? Vou contar a história do bolo. Ela faz. Não, gente, eu queria que esse pessoal levasse a Radassa uma semana para casa, assim, sabe? Conta. Não, a Sofia é super solícita, indo servir. Ela, mamãe, eu não vou comer agora, porque eu não quero perder a oportunidade de entregar para as pessoas o bolo. Falei, ai, filha, que legal, que bacana. A Radassa, uma pessoa pediu o bolo para ela falou, não, é meu. Gente. E ficou lá comendo o bolo, enquanto a Sofia estava entregando para todo mundo. Depois eu tento conversar, eu tento explicar, mas enfim, né? A gente tem que respeitar um pouco também, né? Tem que ir tentando ensinar. Mas criar filho é isso, treinar filhos, né? É extraordinário, precisa de dedicação e de tempo. Sim. E para encerrarmos, deixa eu te perguntar, como que a sua fé ajudou você a fortalecer essa liderança, a se conhecer, a passar por isso tudo que você falou que você conheceu e tem uma longa caminhada com o Senhor, né? Como que o que foi principal assim? Eu não estaria aqui falando com você hoje se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus. Eu não estaria como primeira-dama hoje. Eu não teria o casamento abençoado e as filhas que eu tenho. Eu tenho certeza, convicção, porque o rumo que eu estava traçando para minha vida, antes de eu entregar minha vida para Jesus, não era um futuro bom. Ia ser um futuro de mais frustrações ainda. Com certeza eu ia casar com a pessoa errada. Com certeza eu ia, talvez, tornar esse relacionamento muito difícil. Poderia até ter filhos, eles iam sofrer as consequências disso. Poderia ter sucesso profissional, porque eu sempre trabalhei, sempre ganhei bem, sempre... Sim, mas o dinheiro, ele é somente uma parte muito pequena, quando você não consegue desfrutar dele. Nossa. Não adianta nada. Uma pessoa que tem dinheiro, e não desfruta da sua vida, ela somente tem dinheiro, ela não é uma pessoa próspera. Agora, para você se considerar uma pessoa próspera de verdade, você tem que ter dinheiro, sim. E você tem que usufruir dele, sim. Usufruir dele e da sua vida. Então, se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, não faria o sentido que faz hoje, eu não teria todos os conhecimentos. Eu sempre falo,
Já me falaram, Mozara, vamos escrever uma biografia tua, vamos colocar tudo isso num livro Eu e tal. sei que tem certa gente Aí esperando eu isso. falei, eu não posso escrever uma biografia minha, porque não é sobre mim, Uau, é sobre o que Jesus fez na minha vida. a mensagem. Então, como é que eu vou escrever uma biografia minha? Minha história não é minha história. É a história de Jesus, do que ele fez através da minha vida. Então, eu não entendo, não acho que uma biografia minha tem algum valor. O que realmente tem valor é contar o que Jesus fez, o que ele me ensinou, Uau, como ele me usa, como ele usa a minha vida para as pessoas, mas que eu somente sou um instrumento. uau. Simples Incrível. assim. Então, sem Jesus não teria nada, não. Ei, deixa uma mensagem para elas, então. Amém. Eu quero orar por você que está aqui agora assistindo esse vídeo, se ouvir esse podcast. Eu não sei se teu problema é financeiro, pessoal, profissional. Não sei se o problema é no seu casamento, é com seus filhos, ou se você já não tem mais vontade de viver. Seja qual for o teu problema hoje, deixa eu te falar algo. Tem solução. Desiste não. Fecha os teus olhos aí que eu quero orar por você. Deus, nesse momento, Senhor, eu oro para essas mulheres que estão aqui assistindo esse vídeo. Onde o Senhor levou este vídeo, onde o Senhor está levando as nossas vozes, Deus, em nome de Jesus, alcança elas. Não importa onde ela está e como ela está, não importa o que ela está passando, mas se nesse momento ela decidir entregar a vida dela a Jesus, se nesse momento ela falar, Deus, toma conta da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, e a partir de hoje os meus dias são guiados por Ti, eu tenho certeza, Deus, que a vida dela não será a mesma. E eu oro, Senhor, para que isso aconteça, para que ela tome essa decisão. E para que a partir de hoje o Senhor comece a escrever uma nova história na vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo agora. Toca no coração dela, Senhor. Toca ela, Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés. Traz um renovo, traz um refrigério. Começa a mudar os pensamentos dela. Começa a dar uma nova visão, uma nova estratégia, uma nova direção. E traz a esperança. Enche o coração dela de alegria, de paz. E que hoje ela possa tomar uma decisão que vai ser um divisor de águas na vida dela a partir de hoje. Assim eu oro, Deus, te agradeço. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada pela tua vida. Obrigada por transbordar isso para nós. Amém. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E fica aí do ladinho, do outro lado, né? Se precisar ouvir, ouça novamente. Eu sei que geralmente quando eu ouço um podcast até 2 vezes. Mas agradeço a tua presença e até o próximo episódio. Obrigada.